se assustou em 2014 e continua atônito com a nova epidemia do vírus Ebola. A doença foi descoberta nos anos 70, mas em 4 décadas nada foi feito pelo fim do vírus, que era uma ameaça real apenas no continente africano. Agora, em um mundo novo, globalizado e sem fronteiras, a infecção mortal é um risco iminente para o lado de cá do planeta e as Nações Unidas exigem uma vacina, um tratamento eficaz, a cura. O Ebola é uma febre grave, hemorrágica, transmitido por um vírus da família dos filovírus, extremamente infeccioso e que desenvolve o seu ciclo principalmente em animais. Em março deste ano, um grande surto atingiu Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigéria. Além disso, foram observados casos nos Estados Unidos, Espanha, suspeitas na Austrália, Canadá, França, Macedônia e até no Brasil. A doença já infectou mais de 17 mil pessoas e matou mais de 6 mil. Dados não oficiais afirmam que o número de mortos pode passar de 15 mil. Só morre africano. Quando começar a morrer europeu, né, americano, aí todo mundo descobre uma vacina. Isso é um sinal de segregação racial globalizada? É que se por um acaso houver ebola na África e quem desenvolver a vacina for dos Estados Unidos, vai ter que doar. Sim. Você não vai encontrar campo para comercialização. Não vai comprar. Não é. Então, enquanto for na África, ninguém vai começar a comercializar. Na hora que chegar no Ocidente, aí começa, aí dá dinheiro. É interessante destacar que há medicamentos hoje para enfrentar o Ebola e principalmente a AIDS. A África também está com um problema sério de epidemia de AIDS em vários lugares do continente. A África tem um problema hoje em relação a todo mundo, que é um dos poucos lugares do mundo que o crescimento populacional está muito mais acelerado. Por exemplo, na Ásia, o processo, principalmente chinês, já foi contornado, ou seja, o ritmo de crescimento populacional mais controlado. Agora, na África ainda nasce muita gente. Talvez essa falta de apoio dos governos nacionais, principalmente dos países ricos, ajuda nesse processo de controle populacional através dessas epidemias. É claro que essa é só uma suposição, mas não há dúvida que é necessário investimentos internacionais para resolver o problema do Ebola ou do HIV no continente africano. Com recursos próprios não é possível. Professor, o senhor acha que a Editoria de Ciência e Saúde tem usado esse assunto do Ebola mais como um instrumento de sensacionalismo do que, de fato, algo que possa conscientizar o telespectador, leitor, enfim, o consumidor de mídia? Eu não diria apenas as editorias de ciência e tecnologia, mas as informações, de uma maneira geral, que chegam nos jornais, ou via agências, ou via correspondentes, né? Não há esse aprofundamento realmente do que é a doença, do que ela faz, enfim, quantas pessoas já atingiu, quantas pessoas fora do continente africano essa doença já atingiu, que foram pouquíssimas, né? Como essa doença chegou em outros países, que foram pouquíssimos casos, raros casos. Né? Então esse tipo de informação de forma mais aprofundada nós não temos. E aí sim impera o sensacionalismo, né? Impera o Ebola como uma contaminação geral, né, no continente africano, que pode chegar logo aos outros países, que podem de alguma forma prejudicar o mundo todo, né? Sim, então falta mais aprofundamento em relação a isso. Tenho a impressão que, em que pese esses países não terem sequer condição de comprar os medicamentos descobertos fatalmente pelo primeiro mundo, eles têm ali também a questão da desgraça instalada, ser do interesse também das grandes potências que continuam colonizando aqueles territórios. Não interessa para a grande potência que o africano se desenvolva, que o africano progrida, porque ele continua sendo escravo. Ele vai lá extrair minérios importantes, por exemplo, para a feitura do celular, que é um troço que inclusive degrada a saúde, mas é lá que está lá a matéria-prima importante para fazer essa tela do celular. E ali as crianças são escravizadas, todo mundo é escravizado. O diamante extraído também em condições subhumanas, tudo é feito dessa forma para realmente continuar colonizando o território. Não vai interessar ninguém. Agora, realmente eu estou com a professora, quando começar a morrer, os branquinhos aqui fora e o negócio melhora. Aí melhora.
A cidade de São Paulo, acostumada ao caos do trânsito e à violência urbana, não estava preparada para viver dias de seca. A estiagem de 2014 praticamente secou o principal sistema de reservatórios de água que abastece mais de 8 milhões de pessoas. A crise do Cantareira fez a Sabesp apelar para o chamado volume morto e os noticiários davam conta de reduções diárias no reservatório a níveis críticos e preocupantes. Mesmo assim, o governo estadual responsável pelo abastecimento ou desabastecimento passou o ano dizendo que o racionamento não seria uma realidade. Estiagem e alto consumo colocaram São Paulo em uma situação muito delicada em 2014. A região metropolitana tem um padrão de consumo de quase 200 litros de água por habitante por dia. Esse índice nos coloca entre os 12 maiores consumidores, ao lado de Estados Unidos, Japão e Alemanha. Segundo a Agência Nacional de Águas, a previsão é que em 2015, cerca de 55% dos municípios brasileiros sofram com a falta de água. O mau planejamento da gestão das águas do país e o uso inconsciente da água por parte da população são os grandes vilões da história. A gente percebe o quê? Falta de planejamento por parte do poder público, é culpa da população que usou a água assim, de qualquer maneira, sem nenhum pingo de consciência, ou a culpa mesmo é do tempo? Toda essa bacia hídrica fantástica que o Brasil ainda possui, ainda continua possuindo, né, 18% de toda a água do mundo, né? E, fora isso, tem a questão cíclica das tempestades solares que modificam o tempo, tem o El Niño, tem o Laninha, e tem falta de vergonha na cara também, né? Porque isso tudo estava pré-avisado, já houve uma grande seca que levou ao racionamento de energia elétrica e não se fez nada porque a Sabesp gosta de botar o papelzinho dela na Bolsa de Nova York e não faz investimento em São Paulo. Essa é a grande realidade. Mas nós temos aí problemas muito mais graves no país, né? A situação do Nordeste que vem de muitos anos. Para você ter uma ideia, o primeiro golpe na seca do Nordeste foi dado por Dom Pedro II. Dom Pedro II, em 1889, para fugir de uma invasão da esquadra chilena, deu o baile da Ilha Fiscal com o dinheiro da seca do Nordeste. Sabia disso? É uma brincadeira o que se faz aqui no Brasil. É o que eles chamam de indústria da seca. Indústria da seca. Antes era o coroné que fazia o poço e te dava água, né, para você votar nele. E agora estamos tendo aí essa questão, o volume morto que São Paulo agora está querendo mandar para o Rio de Janeiro para fazer a transposição lá para levar a água do Paraíba do Sul para o Cantareira. Aí o carioca vai viver de esgoto. O Geraldo diz que o problema da seca de São Paulo é porque está alimentando a indústria de energia do Rio de Janeiro. Não é verdade. A água do Paraíba do Sul é captada em Barra do Piraí, sobe 132 metros, inverte o curso do rio Piraí, gera energia elétrica lá em Funil, mas a água cai na calha do rio Guandu. Que o Rio Guandu não existe, ele é uma ficção, ele existe por força dessa água, que abastece 90% da capital carioca e toda a Baixada Fluminense. A água que devia sair lá em Barra de São João e Campos, acaba saindo em Sepetiba, no sul fluminense, ia para o norte, vai para o sul. Agora, chegando com pouca vazão, lá em São João da Barra, o mar está invadindo, porque não tem resistência do rio. Já foi engolido um hotel lá em Atafona. Então, isso tudo é uma brincadeira. Aí ficam fazendo política. Foi matéria de eleição aqui. O governo federal também tem sua parcela de culpa. Levaram essa coisa até o extremo agora. Vai ter que chover 3 dilúvios da Arca de Noé para poder recuperar essa coisa com essa esponja que ficou no solo para fazer novamente o nível do... Leva 5 anos para esse sistema ser recuperado. Se chover, copiosamente. Ocorreu basicamente nessa região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, e aí entra também o aspecto político da coisa, né? Temos um partido governando o estado de São Paulo, um outro partido governando o Brasil, e volta novamente aquela polarização política que a mídia costuma tomar partido, né? E acaba esquecendo que as pessoas precisam ser informadas, não entrar nessa briga política. E o que acontece? Durante a eleição,
a cobertura sobre a seca em São Paulo foi muitíssimo superficial, muitíssimo superficial. E aí entra os aspectos políticos, econômicos envolvidos. Então acho que faltou novamente para a mídia mais aprofundamento num momento importante, numa situação bem difícil da população de São Paulo, faltou aprofundamento da mídia novamente. Agora, é interessante destacar o aspecto positivo, que nós temos que fazer política de convivência com a seca e o planejamento, o incentivo ao trabalho feito em termos de políticas públicas, principalmente incentivo na área de educação. Isso está chegando para a região sudeste. Então, o que acontece? O nordestino já tem uma política melhor de convivência com a seca. Agora, aqui em São Paulo, nós acabamos utilizando esse recurso natural de forma até descontrolada. Então, com desperdício, com essa crise hídrica, o paulistano e principalmente os paulistas, de um modo geral, estão pensando melhor nesse recurso natural. Aquele debate ambiental que ficava muito preso à academia, hoje faz parte do dia a dia da população paulista. Hoje, a solução que for dada para São Paulo, para o Sudeste, vai ter que ser dada também para o Nordeste. Agora tem um outro detalhe também. O que é ruim para uns pode ser bom para outros, né? Vai demorar para resolver esse problema, porque não é do dia para a noite, como disse aqui o professor, que vai chover, né? Tanto que vai realmente recompor tudo o que foi perdido. E as empresas vão ter que se mudar. Quem sabe agora a gente começa a industrializar a região norte do país, né? Vamos dar uma paradinha e já voltamos com a retrospectiva 2014. Não saia daí.